Olá, boa noite, amigos. Desejo que esse nosso encontro seja coroado de paz e muitas reflexões em companhia de nossos benfeitores. Hoje estudaremos o tema Valorização da Vida, o cuidado com a infância. Faremos um pequeno passeio pelas ideias de companheiros sobre a importância da educação na valorização da vida da criança. No livro Pelos Caminhos da Educação, Desafios da Atualidade, da autora Nádia do Couto Vale, no capítulo 7º, que fala sobre suicídio, ela vai nos colocar conceitos bastante importantes. Ela nos diz assim: no contexto do mundo atual, a sociedade vive a banalização da vida e, portanto, da morte. E ela diz também que a Organização Mundial de Saúde define o suicídio juvenil como assunto de preocupação urgente, sendo para o campo da educação um dos maiores desafios. A maneira como o indivíduo tenha sido ou esteja sendo criado e educado pode ser de grande influência para todo esse contexto, bem como a bagagem que esse indivíduo traga de outras encarnações. Esse quadro pode ser um elemento facilitador. Nos diz também a autora que as circunstâncias que facilitam o comportamento suicida são contrabalançadas por alguns fatores que podem inibi-lo e efetivamente o inibem. E ela vai relacionar aqui a fé religiosa, a informação sobre a imortalidade da alma, uma visão otimista da vida, o conhecimento de que as coisas passam, mudam, transformam-se ao longo do tempo, o apoio social da família, de amigos e a capacidade que tem a família e a escola de ajudar esse indivíduo a desenvolver-se no sentido de enfrentar problemas e auxiliar nas soluções. Numa mensagem de Leopoldo Machado, que se encontra no livro Os Desafios da Evangelização Espírita, esse autor vai nos dizer que é inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. As escoras só asseguram o crescimento correto de plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. E aí nós vamos encontrar, nessa fala de Leopoldo Machado, nós vamos encontrar o porquê da infância, a importância do espírito nascer outra vez e ser colocado num corpo infantil. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na parte 2ª, capítulo 7º, o título A Infância, pergunta 383, ele vai nos elucidar com relação a essa utilidade. Então ele perguntou aos benfeitores: qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, meus amigos, nós vamos observando com relação às falas de Nádia, as falas de Leopoldo Machado, falando das escoras para endireitar uma árvore já velha, e a resposta dos benfeitores espirituais a Allan Kardec, o quanto é importante a valorização e o cuidado com a infância, a educação da criança muito pequena, que chega às nossas mãos
e esse espírito vem para ser socorrido, para ser orientado, para ser ajudado. Então é de suma importância que os pais, esses colaboradores de Jesus e de Deus, fiquem atentos, estejam atentos ao que estão oferecendo a esses espíritos, a essas crianças. É de suma importância que os pais se instrumentalizem para que possam auxiliar esse espírito que está retornando ao plano terrestre para cumprir a sua tarefa. Pois, caso contrário, teremos grandes dificuldades de auxiliar esse espírito já numa idade mais avançada. Olha o que nos diz na pergunta 385 com relação a esse avanço, a essa árvore que já não é tão tenra. Pergunta 385. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos... A resposta é bem longa, meus amigos. Eu sugiro que vocês depois deem uma passadinha no Livro dos Espíritos, questão 385, e leiam com atenção, porque a gente vai só mesmo destacar algumas frases, mas a resposta é bem longa e vale a pena ser lida na íntegra, com calma, reflexionando, né? Mas os espíritos dizem assim a Kardec: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, meus amigos, muito cuidado, porque aquela criança muito bonitinha, muito amigável e amistosa, ingênua, entre aspas, que se apresenta em nossas mãos, em nossa casa, guarda não a inocência, não a candura, mas muitas das vezes um espírito velhaco, como diz o Camilo, né? Trazendo um fluido velho de outras vidas, de fracassos, e vem justamente para que a gente possa, para que os pais possam ajudar que esse espírito vença todas as suas más inclinações e consiga triunfar. A criança é a base do amanhã. Espírito reencarnado necessita de apoio nesta nova etapa de sua trajetória. E por isso retorna com este tempo, entre aspas, a infância, para que, sendo novamente reeducado nos bons hábitos e nas virtudes, possa ter base para a mudança de comportamento, tão almejado por ele, espírito reencarnado, e também pelo seu grupo, porque todos nós que somos pais, mães, filhos, nos comprometemos, diz Joana de Ângeles, que há um compromisso mútuo para que uns ajudem os outros, que se ajudem mutuamente, pais e filhos, nessa grande jornada. E quando muitas das vezes os pais, inadvertidamente, deixam ao descaso, à indiferença, ao desleixo, a educação, e eu não estou falando aqui de instrução, eu estou falando de educação, porque instrução é aquela que a gente recebe na escola, nos livros. Educação pressupõe mudança de hábito, formação de hábitos. E isso a gente adquire no dia a dia, com a família, com o pai, com a mãe, através de exemplos virtuosos que vão fazer aquele espírito adquirir um acervo psicológico de comportamentos, de ideias, de exemplos. E mais tarde, quando ele, envolvido em alguma circunstância, tiver que fazer opções, ele com certeza terá na balança 2 pratos.
os exemplos que ele colheu nesta vida e todas aquelas coisas negativas da reminiscência de seus momentos de vício. Então ele vai poder escolher, né? É muito importante que a gente tenha em mente que o nosso filho é um espírito que vem do espaço para progredir e vem trazendo uma bagagem de vícios, de comportamentos equivocados, de falência, traz também virtudes. Mas a maioria de nós que reencarna num planeta de provas e expiações, com certeza não somos espíritos ainda puros. Trazemos no nosso íntimo muitas necessidades de mudança. Então é muito importante que os pais estejam atentos a essas questões, principalmente os pais espíritas que estudam, que leem os livros, que aprendem, que ouvem as falas dos benfeitores, para que possam se organizar e não permitir a falência desse companheiro que vem para nos ajudar. Mas no livro Vereda Familiar, da autora espiritual Teresa de Brito, nós vamos encontrar no capítulo Quem é o Responsável? Uma fala bastante oportuna para as nossas reflexões da noite. Ela nos diz assim: passando em revista todos esses infortúnios que solapam a vida social, achamos na carência educacional, no desleixo para com a educação, desestruturadores componentes dessa dissolução ética na atualidade. Nas ocorrências enlouquecidas de cada hora, que impõe a muita gente a dor moral e o pranto incontido. Observando a fala de Teresa de Brito, nós podemos tirar daí conclusões muito sérias. Será que, no nosso contexto familiar, estamos deixando a desleixo, a carência na área da educação? Porque muitas das vezes os pais se preocupam muito em dar instrução, em dar boas roupas, bons eletrônicos, se preocupam muito com as coisas do mundo, da matéria. Mas nós estamos nos preocupando em oferecer às nossas crianças uma boa educação familiar? Poderíamos começar os questionamentos, né? Como é que vamos de culto do Evangelho no lar? Porque precisamos urgentemente de Jesus próximos a nós. Jesus é aquele companheiro, como diria o próprio Cristo, né? O sal que não pode faltar no alimento, no nosso alimento, de nossa casa, de nosso lar, no nosso alimento espiritual. Então, realizamos o culto do Evangelho no lar diariamente? Estamos atentos à nossa criança, ao que ela vê, ao que ela ouve, pelos meios de comunicação, pelas novas mídias, principalmente a internet? Estamos atentos a nós próprios, no sentido de renunciar a vícios, a comportamentos equivocados nossos, que fatalmente se tornarão exemplos para a nossa criança? Possuímos já uma postura crítica, analítica, diante dos nossos meninos, dos nossos jovens, para que eles amadureçam junto conosco ao longo do tempo? São questionamentos que nós precisamos fazer, e fazer à luz da doutrina espírita, que é basicamente o nosso consolo e o nosso raciocínio. Foi Kardec que disse, né? Que a nossa fé tinha que ser racional. Ela não poderia ser utópica. Então precisamos parar e analisar quais os verdadeiros objetivos da nossa educação. O que realmente nós estamos querendo
de verdade. Voltando de novo em Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, ela nos diz assim, logo na apresentação de seu livro: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo nas densas energias, nas atividades da renovação individual. E nesse contexto, nós vamos observar que a criança, ou seja, o espírito que retoma um corpo de carne, volta a ser criança outra vez e renasce no nosso grupo familiar, necessita muito de uma boa educação, de uma boa base. E nós, pais, professores, e aí a gente pode ampliar o campo, né? Pais, professores, avós, tios, tias, todo aquele que está direto ou indiretamente ligado à condição de educador, precisa conhecer a infância, precisa saber o que realmente envolve esse período. E aí a gente vai buscar a ajuda de Dora Encontre, no livro A Educação segundo o Espiritismo, no item que ela fala o porquê da infância, um dos itens de um capítulo sobre a infância. Então ela diz assim, que a personalidade infantil está em formação. E ela nos diz assim, nós vamos pedir licença para lermos algumas frases que destacamos aqui, dito pela própria autora. Ela, a criança, é extremamente maleável, suscetível às influências externas. Absorve os estímulos do ambiente de forma intensa. O que lhe vem de fora pode passar a fazer parte do seu íntimo. Ela precisa reaprender certas funções. Ela parece dotada de uma certa bondade natural, porém ainda não é boa. E é aí o ponto crucial. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pela candura do bebê, da criança menor, a fragilidade, e esquecemos das recomendações do Espiritismo, que nos diz que aquele ser tão bonito, tão inocente, tão frágil, é um espírito que está em processo de evolução e que necessita não só da nossa candura, do nosso olhar delicado, manso, mas também da nossa energia. E isso me faz lembrar uma fala que eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro da Nádia do Couto Vale, que ela dizia que a mãe dela dizia assim: eu tenho que ser igual uma rapadura. Ela dizia para Nádia, né? Nádia pequena, uma vez a Nádia contou pra gente na rádio. Mamãe sempre dizia, eu tenho que ser igual uma rapadura. E aí ela não conseguia entender. Doce e firme. Né? Existe um doce... Eu particularmente gosto muito de rapadura, né? Então, é muito gostoso, né? Mas é muito duro, né? É muito firme. Então, os pais, as mães e todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente com a educação desse ser que está voltando, tem que ser semelhante a uma rapadura. Doce e firme. Ou, se melhor dizendo, o contrário, né? Firme, mas doce. Nós não podemos ser só doce ou ser só firme. Temos que ter as duas doses, para que a gente possa realmente auxiliar aquele espírito, porque nós não podemos esquecer que ele é um espírito reencarnado e que necessita muito, nesse momento, da nossa contribuição, da nossa firmeza, mas também da nossa doçura, da nossa candura, do nosso aconchego. É preciso entender a função própria do período infantil para se poder avaliá-lo com justeza. Afinal, por que espíritos velhos, vividos, como a gente já falou anteriormente, precisam reencarnar? E aí a gente volta a repetir, né? Eu me lembro muito daquele diálogo de Nicodemos.
Porque como eu posso, depois de velho, adentrar o ventre de minha mãe? E aí Jesus fala para ele, você não consegue ainda entender as coisas do céu. E nós ainda temos muita dificuldade para entender, né, como uma criança, um bebê, é um espírito velho que volta. E é necessário que a gente bata muito nessa tecla. Sabe por quê? Uma influência negativa transmitida pela educação no lar pode complicar muito o futuro desse espírito, tanto o futuro material, com relação à vida da matéria, né, os compromissos, como a questão moral e espiritual. Então nós temos que pensar muito para que a gente não venha a prejudicar o companheiro que no planejamento conjunto conta conosco, para que nós possamos ajudá-lo nessa grande trajetória. Então o período infantil é de suma importância, é capital, se assim podemos dizer, na trajetória do espírito. Hoje nós, adultos, e eu olho para trás e analiso, muita coisa que poderia ter acontecido comigo na minha educação ficou para trás, não houve, não aconteceu. Mas hoje eu sou uma pessoa adulta, já reelaborei a minha vida e posso muito bem buscar aquilo que eu não recebi lá atrás. Mas será que todos conseguem fazer isso? Quantos adultos vocês conhecem no entorno de vocês que conseguiram depois, numa fase adulta, reelaborar a sua própria vida, a sua própria história e recomeçar? Recomeçar de uma forma positiva, valorosa. É difícil, né? A psicologia mostra pra gente que essa questão é muito difícil, porque a área cerebral, ela é muito rica em mudanças e em aprendizado. Mas quando já se incutiu um hábito, para retirar esse hábito e colocar um hábito novo, gasta-se muita energia, demanda uma grande força de vontade. Por isso, as pessoas têm tanta dificuldade de abandonar os vícios, o cigarro, o álcool, as drogas. Joana de Ângeles nos diz que o vício é uma segunda natureza no ser. Então é muito complicado, depois que eu adquiri um vício de falar palavrão, palavras chulas, palavras de baixo calão. Como, depois de adulta, conseguir falar de forma mais produtiva, mais educada? E aí eu acabo me traindo, como a gente conheceu uma pessoa que em qualquer ambiente falava inúmeros palavrões. E ficava uma coisa meio que desagradável. A própria pessoa se sentia mal, mas ela já não conseguia mais se controlar, porque era hábito. Em 10 palavras, 9 eram palavrões, palavras de baixo calão. E aí fica uma coisa muito feia, né? Porque agora mesmo a gente está estudando aqui, o professor fala o tempo todo que o ato de falar e o ato de escrever são situações muito importantes, porque dizem quem nós somos. Então temos que ter muito cuidado. Mas agora eu falei que a gente ia passear e a gente vai voltar lá em Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar. Nós estamos no capítulo 18, Cooperação dos Filhos. E a Teresa, ela vai colocar pra gente umas coisas assim muito interessantes que diz respeito à educação. Ela diz assim, ó: é muito comum vermos a quantidade de equívocos que envolvem a tarefa da educação no lar. E ela diz assim, lá embaixo: onde o problema de ensinar-se aos pequenos a esticar a sua cama quando levantam. A dificuldade que os pais têm de fazê-los atender a essa ou aquela atividade doméstica dentro do lar. Onde a impossibilidade de que se aprendam a pregar um botão, costurar uma bainha. E ela coloca aqui ambos os sexos. Então, e aí ela continua, a gente não vai focar em tudo, porque nós não
Não temos tempo hábil para ler o livro todo. A gente sugere que as pessoas comprem o livro e leiam, porque é um manancial de informações. Mas ela diz no final desse capítulo: não os deveremos preparar para os tempos de facilidade e de abastança, mas para os dias de necessidade e carência. E nós passamos aí, e ainda estamos, muito de nós, em dias de carência e de necessidade. E aí a nossa criança, o nosso jovem não sabe o que fazer, meu Deus, né? Então ela coloca aqui, ó, pais e mães reflitam no fato de que criamos nossos filhos, nossos rebentos, para a vivência no mundo, na sociedade. Ou será que a gente acha que a sociedade vai carregar o nosso filho no colo, como nós carregamos muito? E no final desse mesmo texto ela diz assim, ó, reflitamos nos tempos difíceis do mundo. Parece até que ela escreveu ontem esse texto, né? E preparemos nossos filhos para que os enfrentem melhor dotados. E no final ela coloca que nós devemos colocar a luz do Evangelho no coração de nossos companheiros. E Joana de Ângeles, no seu livro SOS Família, ela vai nos concitar a olhar para o nosso filho como espírito reencarnado e levar para a tarefa de educação o Evangelho. Ela diz que nós devemos levar Jesus para a nossa casa. E ela vai nos dizendo, no livro SOS Família, em que, quando Jesus adentra um lar, os problemas, eles até continuam acontecendo, mas existe todo um equilíbrio, um nórtico para os problemas. E ela diz assim, ó, o convite do Evangelho, portanto, lâmpada sublime e lei dignificante, tem caráter primeiro. Onde se acende essa lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra e essa se desfaz. Começa desse modo, na família, a tua obra de extensão à fraternidade geral. Porque ela vai dizer, esse capítulo é SOS Família, do livro, né? O estudo do Evangelho no lar. Então ela diz assim, quando nós levamos o Evangelho para a nossa casa, para dentro de nossa casa, nós conseguimos espantar a sombra, o mal, a ignorância, todos esses contextos que vão atravancar a nossa vida. E para finalizar, e a gente vai finalizar com Joana, concitando a gente ao Evangelho no lar, ela diz assim, Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem, invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então nós podemos voltar lá no nosso início, quando nós tivemos a oportunidade de iniciar o nosso estudo e falar da importância, lá quando a Nádia falou, né? De todos aqueles contextos do suicídio, do desequilíbrio, das dores do mundo. E nós estamos vivendo um momento de muito desequilíbrio, de muitas dores. Que a gente não escuse de levarmos o Evangelho para as nossas casas. Falemos aos nossos pequenos de Jesus, de Deus, da imortalidade da alma. Contemos para eles as histórias que nós temos aí aos borbotões, nesses livros da doutrina, nos livros mais infantis para criança. Sentemos com o nosso filho, demos a ele aquilo de melhor que todos nós temos e sabemos dar, para que amanhã não venhamos a chorar e a sofrer. Muita paz para todos.